Perfeito, agora sim, estamos gravando. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, principalmente quem entrou agora. A gente vai falar um pouquinho, ou vamos continuar falando um pouquinho sobre neurociência e terapia. A gente começou esse assunto há umas 3 semanas atrás, depois nós passamos para outros assuntos e não concluímos no que a gente vinha falando. E por que falar um pouquinho sobre neurociência? Tá? Primeiro, porque a gente entendendo um pouquinho mais do funcionamento do cérebro, isso nos ajuda como terapeutas, né? Com certeza, a gente entender um pouco mais nos ajuda nas nossas abordagens, no nosso trabalho. Eu também acho super válido a gente entender um pouquinho, e justamente por isso eu trago de uma forma bem simples aqui esse conteúdo, não de uma forma muito técnica e complexa. Por quê? Porque eu percebo que quando a gente explica essas coisas para os nossos clientes, a gente fala um pouquinho sobre neurociência, primeiro, passa uma credibilidade muito maior, passa uma impressão de que, opa, esse cara entende, ele sabe do que está falando. Depois, quando o cliente passa a entender como que o cérebro dele funciona, isso nos ajuda também no processo terapêutico. Então, consequentemente, nos nossos resultados, né? Por isso, eu acho bem válido a gente falar um pouquinho aqui. Eu vou abrir aqui a minha apresentação para que a gente continue falando. Olha aí. Vocês estão conseguindo ver, né? A apresentação? Beleza. Quem não quiser falar também, quiser escrever no chat, também pode escrever no chat lá e a gente consegue ir respondendo, enfim, ou lendo as mensagens aqui, porque daqui a pouco alguém vai trazer alguma pontuação, né? Algum ponto interessante e importante. Eu não vou começar desde o início de novo, porque senão a gente vai demandar bastante tempo, tá? Mas basicamente é isso, tá? É um apanhado aqui sobre a neurociência e sempre voltado para a terapia, né? A gente falou um pouquinho aqui sobre o funcionamento do cérebro, né? Sobre o sistema ativador reticular ascendente, que é bem interessante da gente entender também. Para quem não estava naquele encontro e nunca viu falar, chama de SAR. É uma bolinha bem pequenininha aqui, que está lá no meio do nosso cérebro límbico, perto da amígdala. E esse carinha aqui, o SAR, ele é responsável pelo foco da nossa atenção, né? O direcionamento dos nossos pensamentos. E isso é bastante interessante da gente entender. Por quê? Porque quando o nosso cliente está passando por uma situação problemática, ele pensa muito nesse problema. O foco da atenção dele fica muito tempo nesse problema, né? E aí, quando ele está pensando, ele está remoendo essas dores, esse sofrimento, o que acontece? O SAR dele começa a perceber que, opa, isso é importante, ele está pensando bastante nisso, isso é importante. Então, eu preciso buscar indícios de que isso sejam verdades no ambiente. E aí a pessoa começa a direcionar a atenção dela para indícios no ambiente, na vida, que mostrem para ela que realmente isso é um problema, isso é real, isso é concreto. E aí isso vira uma bola de neve e ela não consegue sair dessa situação problemática. Isso aqui é muito claro, né, numa situação onde a pessoa está passando por um processo depressivo. Ela começa a pensar em dor, em sofrimento, em angústia, o foco da atenção dela vai para essas coisas, né? O SAR dela começa a perceber isso é importante e começa a focar nessas coisas, e aí vira uma bola de neve, ela não consegue sair dessa situação. O contrário é exatamente igual, né? Quando a gente explica isso para o nosso cliente e ensina ele a focar a atenção dele em coisas boas, em coisas positivas, nos objetivos que ele tem, isso ajuda ele a sair dessa situação problemática e direcionar ele para a resolução do problema. Por isso que na semana passada também eu falei que o primeiro ponto que eu trabalho com o meu cliente é o objetivo. É fazer com que o objetivo dele esteja muito claro, né? Para onde ele está indo, onde ele quer chegar. E depois eu ensino isso aqui para ele focar a atenção dele, os pensamentos dele nesse objetivo, em coisas que levem ele, que direcionem ele para aquele objetivo que ele tem. Isso com certeza vai facilitar muito mais o nosso trabalho. Tá? Só esse ponto aqui que eu ia pegar agora, né? Porque isso aqui tudo a gente já falou, tá? Quem não estava naquele dia,
pode assistir, tem lá nos arquivos do grupo de estudos, tá lá. Esse aqui é um ponto bem interessante, tá? Sobre os nossos, a nossa fisiologia, sobre os nossos comportamentos. A gente fala muito que as pessoas querem mudar comportamento a nível de comportamento. E, na verdade, a gente trabalha comportamento. E quando eu falo comportamento, são comportamentos, obviamente, problemáticos. São coisas que eu faço que não estão boas. Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho uma angústia, eu tenho uma dor, eu tenho insônia. Isso é comportamento. Eu me comporto dessa forma, né? E eu quero mudar esse comportamento. Só que isso tudo parte dos nossos pensamentos, os nossos pensamentos que geram esse comportamento. Então, normalmente, a gente vai trabalhar aqui, nos pensamentos da pessoa. Justamente por isso a gente usa hipnose e PNL, né? Programação neurolinguística. Senão, do contrário, a gente dava um remédio. Mas aí, para isso, a gente precisava ser psiquiatra, né? E nós não, a maioria de nós, pelo menos, não é. E a gente sabe também que o remédio, ele só remedia. Na maior parte das vezes, ele não cura nada, né? Por isso o nome dele é remédio e não curédio. Mas a gente sabe também, e hoje a neurociência nos mostra que a nossa fisiologia, as nossas expressões faciais, elas influenciam os nossos pensamentos. E esse estudo aqui foi um estudo bem bacana que foi feito lá na Alemanha, que foi o seguinte: os pesquisadores colocaram 2 grupos de pessoas e um grupo dessas pessoas, elas seguravam uma caneta com a ponta dos dentes, tá? E elas precisavam morder. Então, isso fazia com que elas franzissem o rosto, né? Todas as expressões fechadas, para poder manter essa caneta, esse lápis, na boca, tá? E um outro grupo, ele segurava com a ponta dos lábios, tá? Um outro grupo segurava a caneta, o lápis, na ponta dos lábios, tá? Então, assim, nenhum participante foi induzido ou solicitado a ter sentimento de raiva ou felicidade. Eles simplesmente foram forçados pela caneta. Isso é bem legal, porque as pessoas que ficaram com os lábios, segurando a caneta com os lábios, com o passar do tempo, com o passar dos minutos, elas começaram a ter sentimentos ruins, sentimentos de raiva, né? Eles começaram a ficar zangados, vamos dizer assim. Tá? O outro grupo que segurava com os dentes, ele era forçado a abrir um sorrisão para poder segurar a caneta. E essas pessoas aqui começaram a ter pensamentos positivos, de felicidade, de coisas boas. Entende? O que isso mostra? E olha só aqui, aí depois disso, né? Foram apresentados desenhos animados para ambos os grupos, os mesmos desenhos mostrados para todos os participantes, exatamente os mesmos desenhos. O interessante é que os que tiveram os músculos do sorriso ativados pela forma que seguravam a caneta pela boca, acharam os desenhos animados mais engraçados do que os participantes que tiveram que segurar com a ponta dos lábios, que ficaram com as expressões fechadas, tá? Então, olha só, nós possuímos receptores por todo o nosso corpo que, de forma voluntária ou involuntária, mandam um estímulo ao cérebro, avisando sobre a nossa postura corporal, posicionamento no espaço e como estamos fisicamente nos movimentando. Esses estímulos chegam ao cérebro em áreas sensoriais específicas do lobo parietal, que interpretam consciente ou inconscientemente essas mensagens e disparam uma série de respostas. Entre essas respostas está a percepção de associação com postura e emoção, expressão facial e o que ela representa. Então, é todo um conjunto de coisas, né? Não é simplesmente só os nossos pensamentos, né? É a nossa postura, é a nossa fisiologia, é as nossas expressões faciais. Por isso, também no encontro da semana passada, eu comentei sobre isso, né? Eu ensino, eu explico isso para os meus clientes, e eu passo essas tarefas para ele, para que ele mude a postura, para que ele tome consciência das posturas, das expressões faciais, e que ele comece a forçar, a fazer de conta, né? É um faz de conta, é fingir que. Então, se a pessoa tem depressão, eu peço para que ela mude a postura, para que ela mude as roupas, para que ela saia dar um passeio, tomar um sol, para que ela mude as expressões faciais, para que ela force os pensamentos dela para coisas boas. Todo esse conjunto de coisas vai corroborar para que ela saia daquela situação problemática mais rapidamente e tenha melhores resultados. Vamos adiante aqui. Isso aqui tudo a gente já falou também, eu só estou frisando, né? Isso aqui também é muito legal, tá? Sobre a plasticidade cerebral. Foi mais ou menos por aqui que a gente parou naquele dia.
Há tempos atrás, né, ou até pouco tempo atrás, acreditava-se que o nosso cérebro ele não produzia novos neurônios, que nós nascíamos com um número de neurônios e, na melhor das hipóteses, nós íamos morrer com o mesmo número de neurônios, né? Ou pior ainda, que nós íamos perdendo neurônios ao longo da vida e no final da vida nós tínhamos cada vez menos. Por isso que uma pessoa, com o passar do tempo, né, ia ficando mais velha e ela ia ficando esquecida, tendo problemas de memória, tendo vários outros problemas, justamente por conta dessa perda de neurônios. E, na verdade, hoje a neurociência mostra, né, que é bem o contrário. Nós nascemos com um número de neurônios, nós produzimos neurônios todos os dias. Todos os dias morrem neurônios e nascem neurônios novos, né? E isso faz com que o nosso cérebro seja um mecanismo plástico, ele pode se moldar, ele pode se adaptar, e ele tem capacidade de aprender o tempo todo, desde que a gente nasce até o momento que a gente morre. E é justamente isso que acontece, nós aprendemos coisas novas, ou pelo menos temos a oportunidade de aprender coisas novas durante toda a nossa vida. O problema é que um órgão que não é utilizado, né, o nosso cérebro, ele o sistema do nosso corpo que mais consome energia. Então, justamente por isso, ele foi programado para economizar energia e para buscar recompensa rápida, né? Lá atrás, lá nas cavernas, a gente não precisava pensar num monte de coisas, a gente só precisava pensar em se manter vivo, preservação. Então, a gente precisava comer, se manter seguro, beber água e procriar. Era só isso que a gente precisava. E o nosso cérebro, então, ele fazia o quê? Ele buscava o tempo todo economizar energia, porque a gente não sabia se no outro dia a gente ia ter o que comer. Hoje em dia a coisa é diferente, né? Nós não precisamos mais agir dessa forma. O problema é que muitas vezes a gente continua agindo dessa mesma forma, né? Hoje a gente economiza energia de outras formas, né? Com ganhos rápidos, com recompensa rápida. É justamente isso que o nosso cérebro quer. E aí, quando a gente busca o tempo todo essas recompensas, nosso cérebro ele vai atrofiando, ele não precisa trabalhar. Ele está cumprindo a função dele, nos manter vivo, e para isso ele está economizando energia. Tá? Por isso é bem importante a gente entender isso e explicar para o nosso cliente também, para o nosso cliente entender que, cara, precisa usar o cérebro, precisa exercitar o cérebro. O cérebro é como qualquer outro músculo, ele precisa ser exercitado. Como que a gente exercita isso? O nosso cliente, no caso, fazendo coisas novas. Fazendo coisas novas. Por isso, também, eu passo várias tarefas para o meu cliente, várias possibilidades de coisas novas, seja um passeio, seja uma viagem, seja iniciar, sei lá, uma aula de dança, fazer um exercício físico, academia, natação, sei lá, qualquer coisa que faça com que ele aprenda coisas novas. Leitura de livros, que é fantástico também, então eu indico vários livros para os meus clientes para que eles leiam. Normalmente eu indico livros que vão agregar no desenvolvimento pessoal dele, né? Mas eu também indico que ele leia tudo aquilo que é agradável para ele. Seja um conto, um romance, seja o que for, mas que seja agradável para ele, tá? É bem importante essas tarefinhas, essas pontuações, porque isso tudo ajuda no desenvolvimento, no desenrolar da terapia. E outra coisa, né? Eu estava falando sobre o desenvolvimento cerebral, né? Então, quanto mais a gente estimula uma área do cérebro, mais ela se desenvolve. Aqui é bem bacana também esse ponto aqui, ó. Pesquisas da neurociência demonstram que mudanças cerebrais são realmente possíveis. Desenvolvimento cerebral, tá? Pessoas bilíngues possuem a circunvolução angular esquerda, estrutura cerebral importante para a linguagem bem mais desenvolvida. Então, a pessoa que é bilíngue, que estuda mais de uma língua, ela desenvolve essa área do cérebro muito mais do que as pessoas que só falam uma língua, né? Músicos possuem mais desenvolvida a circunvolução de Helsch, área cerebral importante para processar a música. E aqui é bem importante, não é que a pessoa nasceu com um dom, ela nasceu com aquela parte do cérebro mais desenvolvida, por isso ela tem uma habilidade para música ou para falar outras línguas. Não, é porque ela estimulou essa área do cérebro e ela vai se desenvolvendo, tá? Aqui também os taxistas, ó, os taxistas possuem o hipocampo, região importante para a memória espacial, particularmente desenvolvida, demonstrando que o direcionamento neural e a função estimulada são capazes de plasmar as áreas cerebrais específicas. Eu estava falando isso
no Practitioner semana passada, é bem interessante. A gente pega, por exemplo, às vezes eu chego no aeroporto e eu preciso pegar um táxi, porque o Uber normalmente utiliza o GPS, né? Mas tu pega um táxi e ele me pergunta, para onde? Eu dou o endereço, o cara entra no carro e vai embora. E eu fico pensando como que esse cara conhece tanto a cidade de Porto Alegre. Por mais que não seja uma cidade tão grande, mas, pô, tem quase 2 milhões de habitantes. O cara saber o endereço, saber a rua, realmente chama atenção, né? Mas justamente por isso, os caras estão lá 20, 30, 40 anos dirigindo um carro. Eles vão desenvolvendo essa área do cérebro muito mais do que nós que dirigimos de vez em quando, né? E pior ainda hoje em dia, que a gente dirige olhando o GPS. Então, esse tipo de coisa também é bem interessante. Eu costumo fazer isso também. O GPS é uma das provas disso, né? Antigamente, a gente tinha que se locomover no espaço através de mapa de papel ou pela nossa memória. Então, nós nos forçávamos mais a desenvolver essa habilidade de nos localizar no espaço. E hoje em dia, a gente pegou um hábito de usar o GPS do carro, né? Do celular. E eu mesmo, muitas vezes, para locais que eu já sei o caminho, que eu já fui centenas de vezes, eu ligo o GPS. Simplesmente para não precisar pensar. Isso é um grande problema, porque nós evitamos de pensar, nós evitamos de estimular o nosso cérebro. Então, eu costumo desligar o GPS em locais que eu não conheço, que eu sei mais ou menos a localização, eu deixo o GPS desligado para me forçar a pensar mais, a prestar mais atenção e a estimular essas áreas do cérebro justamente para isso. Outro exemplo bem simples disso, tá? Vamos supor que eu indico para o meu cliente para ele fazer passeio, para ele fazer uma caminhada. Todos os dias fazer uma caminhada, sei lá, 30 minutos, 1 hora. Só que o que acontece? Se ele fizer todos os dias a caminhada exatamente igual com o roteiro programado, ele não estimula muito, ele estimula no começo o cérebro e depois ele para. Porque aí o cérebro dele já aprendeu, já sabe tudo que tem ali, não tem mais estímulo. Então eu sugiro que todos os dias ele faça um roteiro diferente, de caminhada, de corrida, seja lá o que ele for fazer. Todos os dias ele faz algo diferente, de uma forma diferente, né? Isso ajuda ele a estimular também e desenvolver mais o cérebro, tá? Então, com tudo isso, né, a gente pode entender que os seres humanos podem criar novos caminhos neurais ao longo da vida. É justamente isso que a gente faz com a terapia, né? Se nós não soubéssemos que é possível desenvolver novos caminhos neurais, a terapia não iria funcionar. Só funciona porque a gente aprende algo todos os dias e nós aprendemos de diversas formas também, né? A terapia é uma das formas de nós desenvolvermos novos caminhos neurais. Aqui também bem interessante, tá? Fica claro, então, a importância de criarmos aspectos neurais positivos compensatórios dentro do nosso processo terapêutico. Isso aqui é bem legal, tá? Deixa eu ler a outra parte ali também, porque é bem importante. Aqui, ó. Com isso, nós podemos entender que os seres humanos podem criar novos caminhos neurais ao longo de toda a vida. Que o esforço consciente também para criar novas sinapses e que ligações podem se dar mediante o treino mental. E os efeitos conseguidos são específicos, ou seja, dependem do tipo da atividade mental que você produz, fazendo com que as novas conexões se multipliquem com especial intensidade em distintas zonas cerebrais. Aqui é interessante porque quando a gente faz um processo terapêutico, né, o que nós estamos fazendo na maior parte das vezes? A gente está gerando um estímulo sensorial bastante intenso para criar novas conexões neurais, novos comportamentos. Tá? Só que aquelas conexões que a pessoa tinha antes, né, daquela situação problemática ainda não foram apagadas. Tá? Então, a gente estimula dessa forma, cria novas conexões neurais, mas é muito importante que a pessoa faça conscientemente, ela repita os comportamentos em direção daquilo que ela quer, conscientemente e consistentemente, para que realmente essas mudanças sejam efetivas, para que ela fortaleça essas conexões neurais. Por isso que muitas vezes uma sessão só de terapia não funciona. Ou só as sessões de terapia também muitas vezes não funcionam.
Porque a pessoa vem, a gente faz o processo terapêutico, a gente cria um novo estímulo, a gente trabalha nas crenças, nos sentimentos e tudo mais, a gente gera um desejo muito grande na pessoa de mudança, uma visão de possibilidade de mudança, né? Só que aí a pessoa sai da terapia e ela volta para a realidade dela, para o mundo dela, para o ambiente onde ela vive, né? E aí o que ela faz? Ela não faz nenhum esforço para mudar deliberadamente esses comportamentos. A tendência dela voltar para aquele comportamento antigo é muito grande. Seja numa situação depressiva, seja num processo ansioso, seja no parar de fumar, no emagrecer, seja em qualquer situação que a gente for trabalhar com o nosso cliente. Exemplo, insônia. Então, a gente faz uma terapia, a pessoa tem realmente problema para dormir, tem uma dificuldade muito grande de dormir. Aí a gente faz a terapia, faz um processo fantástico, incrível. A pessoa sai de lá se sentindo muito bem. Aí ela volta para casa e ela volta para a rotina, exatamente do jeito que ela fazia. E como era a rotina dela? Ela chegava em casa, ela ia para o trabalho, acordava cedo de manhã, ia para o trabalho, pegava o ônibus, passava o dia inteiro no trabalho. No final do dia, ela entrava no ônibus de novo, cheio de gente, abarrotado de gente, correndo o risco de ser assaltado, e vai para casa. Chega já, sei lá, 19 horas, 20 horas em casa. Aí ela chega lá e vai assistir o Datena. Só dor, desgraça, sofrimento, só coisa ruim. Aí termina aquilo ali, ela vai assistir, sei lá o que dá hoje em dia na televisão, Big Brother, sei lá o que. Ou um filme, sei lá. Aí ela sai dali e vai assistir, vai olhar na rede social a vida das pessoas. E a vida das pessoas é maravilhosa na rede social. E ela olha e compara com a vida dela e é uma droga, né? E as pessoas estão lá, estão viajando para a Europa, estão em lugares paradisíacos e ela está ali naquela vidinha dela, pegando o ônibus todo dia para ir voltar do trabalho, com dificuldade até para pagar o aluguel, por exemplo. Ela vai deitar 11 horas, meia-noite, com o celular na frente do rosto. Aí ela vai tentar dormir. Ela não vai dormir. A chance dela dormir é muito pequena. Só que nós fizemos um trabalho terapêutico fantástico. E ela vai chegar e vai dizer, olha, não funcionou. Terapia não funciona, hipnose não funciona, PNL não funciona. Por quê? Porque ela não mudou os hábitos dela. Então, quando a gente vai fazer um trabalho terapêutico, a gente vai fazer um trabalho terapêutico, a gente vai criar novos estímulos, a gente vai criar novas conexões, mas a pessoa tem que sair da terapia e ela tem que mudar os comportamentos, ela tem que gerar novos comportamentos direcionados com aquele objetivo dela, né? E isso é um esforço deliberado. Até que essas conexões neurais estejam fortes o suficiente para aquilo se tornar um hábito, se tornar algo natural, né? Então, demanda um tempo. Por isso, também o interessante do processo terapêutico ter mais de uma sessão, ter 3, 4, 5, 10 sessões, porque a cada semana a gente vai alinhando, né? vai gerando, vai estimulando essas novas conexões, e ao longo do tempo a gente vai alinhando todo esse processo de mudança de comportamento também deliberado e consciente da pessoa, que é muito importante, tá? A gente costuma dizer que tomar consciência do problema não resolve o problema, né? Só por si só eu saber que eu tenho um problema não resolve, é um primeiro passo. Eu preciso trabalhar isso, mas só que eu preciso ter consciência, né, de mudar os meus comportamentos deliberadamente, conscientemente. E isso vai fazer com que essas novas conexões sejam geradas, sejam fortalecidas a ponto de virar um hábito e aí sim a mudança realmente acontecer. Esse é um dos principais pontos que, às vezes, uma terapia não funciona. Porque a gente vai lá, a gente faz um processo terapêutico. Quem trabalha com hipnose não verbal, então, é a mesma coisa. Vai lá, gera um estímulo emocional muito grande, a pessoa libera aquele trauma que ela vinha trazendo ao longo da vida. Só que aí, o terapeuta ele não faz um trabalho de recolocação da pessoa no mundo, né, na realidade. Ela não tem um objetivo. Ela mudou, ela se liberou daquelas dores, mas agora ela está perdida, ela não sabe para onde ela vai. Porque o terapeuta só fez aquilo. O terapeuta tem que encaminhar ela para um objetivo, para um grande objetivo, atraente, e ensinar ela a deliberadamente começar a andar em direção àquilo. Aí sim a terapia vai funcionar. Porque senão a pessoa se sente bem, ela se sente liberta ali, mas ela está perdida no mundo. O que vai acontecer com muita probabilidade? Ela vai desenvolver um outro problema, porque ela fica órfã daquele problema.
entende? Ela não tem novos estímulos, ela não sabe para onde ela vai, ela não tem isso claro na mente dela. Então, por isso a gente tem que gerar todos esses processos para que aí sim a mudança seja efetiva. Tá? Então, aqui, ó, fica claro a importância de criarmos aspectos neurais positivos compensatórios dentro do processo terapêutico, o que pode ser potencializado com vídeos, livros e reflexões, exercícios que estimulem o crescimento positivo e ações proativas na direção do que se deseja alcançar. Isso aqui também é bem importante, tá? Quando a gente está falando em processo de mudança, todos esses estímulos que eu vou gerar na pessoa, ou que eu vou fazer com que ela gere na vida dela, tem que ser coisas positivas, coisas boas. Não pode ser sofrimento, não pode ser algo que seja dificultoso. O Richard Bandler, né, o criador da PNL, ele tem uma frase dele que diz assim, que se não for divertido, provavelmente não vai funcionar. E é bem isso. Essas coisas boas, esses pequenos prazeres, essas pequenas recompensas que ela tem, que a pessoa tem ao executar uma tarefa, são extremamente importantes para gerar e fortalecer essas conexões. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa quer emagrecer. Ela quer emagrecer. Para ela emagrecer, ela precisa praticar exercício físico. Só que ela odeia academia. Acha que vai funcionar se ela passar a frequentar uma academia todos os dias durante um período longo de tempo? Dificilmente. A menos que ela trabalhe isso para passar a gostar. E, obviamente, nós, como terapeutas, sabemos que a gente pode gerar também esse desejo na pessoa. Mas é muito mais fácil se ela fizer uma prática que seja prazerosa para ela. Exemplo, ela gosta de natação, mas não gosta de academia. A natação vai funcionar. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu atendi uma menina que queria parar de fumar. E ela, para parar de fumar, ela queria fazer exercícios físicos. Só que a academia para ela era horrível, ela odiava a academia. Só que ela adorava corrida, ela gostava muito de correr. E foi exatamente isso que a gente fez. A gente estimulou isso, gerou ainda mais um desejo forte nela de correr, porque ela gostava de correr, mas ela não fazia isso. Porque ela não tinha ainda isso como um hábito, né? Para isso, ela precisou repetir várias vezes até que isso se tornasse um hábito. Né? O estímulo que nós precisamos gerar nela foi muito menor, a ponto de ela realmente começar a praticar a corrida todos os dias, né? Até se tornar um hábito, e isso facilitou muito o processo terapêutico e a libertação dela do fumo. Tá? Então, é basicamente isso, eu gerar estímulos compensatórios. Quando a gente fala em vídeos, por exemplo, esses vídeos motivacionais, coisas assim, vídeos bacanas, que tragam um conteúdo legal, livros e reflexões, exercícios que estimulem o crescimento positivo, tudo isso é legal da gente passar para o nosso cliente, porque isso vai ajudar com que ele desenvolva, né, um senso de recompensa. Lembra? Eu falei antes, o nosso cérebro ele trabalha por recompensa, e ele trabalha por recompensa imediata. O problema é que é muito fácil de ele conseguir recompensa. Principalmente rede social hoje em dia, smartphone, Netflix, Amazon Prime ou qualquer outra coisa assim. E comida, principalmente açúcar. Açúcar é uma das coisas que mais dão recompensa para o nosso cérebro, porque a liberação de dopamina é muito grande quando a gente come algo doce. Por isso que quando a gente come algo doce, né, um doce, um chocolate, a gente se sente bem, justamente por isso, porque a gente está ali inundado de dopamina. Quando eu ofereço isso de uma outra forma mais saudável, como, por exemplo, a prática de um exercício físico, um exercício mental que seja, a assistir um vídeo, ouvir um áudio bacana, ler um livro, reflexões, enfim, tudo isso vai gerar uma recompensa. Essa pessoa vai estar ensinando para o cérebro dela que, cara, eu quero esse tipo de recompensa. Isso aqui é muito mais saudável para mim. E isso estimula ela a continuar caminhando em direção àquele objetivo que ela tem. Lembrando, seja para qualquer tipo de abordagem terapêutica, seja para qualquer situação problemática que a gente vá trabalhar, tudo isso vai funcionar muito bem.
Aí aqui, ó, além disso, mudanças nas crenças limitantes que o cliente ainda carrega e sua forma de encarar a vida, a persistência e o foco naquilo que deseja conquistar e os seus pensamentos direcionados de sentimentos de alegria, gratidão e sensações positivas, gerando sentimento de vitória, sucesso e realizações dos sonhos. São capazes de formar e fortalecer sinapses neurais que trarão impactos extraordinários na sua vida. Isso aqui é basicamente aquilo que eu falei também na semana passada, né? Quando eu começo um processo terapêutico, eu começo criando um objetivo e tornando esse objetivo algo muito atraente mesmo. Porque isso vai estimular ele a ir em direção a esse grande objetivo dele. Mais do que isso, trabalhar as crenças que estão limitando a pessoa. Porque se a pessoa não conseguiu ainda se livrar de uma situação problemática, ela com 100% de certeza, ela tem crenças que estão ali forçando ela a se manter naquela situação problemática. Eu preciso trabalhar essas crenças também, né? Mudar a forma, ensinar ela a mudar a forma como ela está encarando a vida, ensinar ela a ter a persistência e o foco naquilo que ela deseja conquistar. E para isso eu preciso estimular esse objetivo a ponto de isso se tornar muito atraente, porque senão a gente não muda. Tony Robbins tem uma frase, né, dele que é muito famosa, que diz que não é que as pessoas não queiram mudar, é que elas não estão suficientemente motivadas para isso, né? E é basicamente isso, nós nos adaptamos àquilo que é conhecido para nós, mesmo que seja ruim, mesmo que seja dor, sofrimento, angústia, mas aquilo é algo que a gente conhece, seja um relacionamento abusivo, seja uma depressão, uma ansiedade, seja drogas, bebidas, enfim, seja o que for que a gente está vivendo ali, que seja ruim, aquilo é conhecido para nós, né? Aquilo que é conhecido, que é familiar, a gente tende a se manter naquilo. Então, eu preciso criar os objetivos de forma que isso aqui seja muito atraente. Tão atraente a ponto de motivar essa pessoa a sair dessa zona de conforto que ela está e alcançar, e ir em direção a esse objetivo. Porque ela vai enfrentar obstáculos. E isso eu também deixo claro para ela. Eu não vendo um conto de fadas para o meu cliente. Eu não vendo uma facilidade. Eu não digo que vai ser fácil, que simplesmente ele vai ali, vai fazer a terapia e tudo vai mudar na vida dele, que vai ser um mar de rosas, que vai ser um conto de fadas. Não vendo isso. Eu vendo a certeza de que, cara, vai ter trabalho, vai ter esforço, né? Tu vai precisar deliberadamente trabalhar em direção desse sonho, desse objetivo, mas lá na frente, quando tu alcançar esse objetivo, vai ser incrível, vai ser fantástico. A recompensa vai ser muito grande. E é justamente isso que a gente faz. Eu falei isso também agora na última turma de PRAC, tem um estudo muito conhecido lá nos Estados Unidos, que é o efeito marshmallow. Não sei se vocês já ouviram falar ou não. O efeito marshmallow funciona basicamente assim. Foi feito um estudo com algumas crianças, onde os pesquisadores colocavam as crianças dentro de uma sala, né, fechada, só tinha uma cadeirinha e uma mesinha. Então a criança ficava sentada na cadeirinha na frente da mesa e o pesquisador entrava com o marshmallow. E ele oferecia para a criança o marshmallow, colocava em cima da mesa e explicava para a criança exatamente assim: olha só, eu vou sair da sala, depois que eu sair da sala, você pode, se você quiser, você pode comer esse marshmallow. Se, quando eu voltar, você não tiver comido o marshmallow, você vai ganhar 2 marshmallows. Marshmallow é o doce mais incrível que os americanos têm lá. Não sei por que eles gostam tanto, mas eles adoram, né? E aí, assim era. Então, assim, algumas crianças, o pesquisador saía, ele ia lá e comia o marshmallow. Algumas crianças, quando o pesquisador falava, você pode comer o marshmallow, ele comia na mesma hora. Não queria nem saber o que vinha depois. Algumas crianças esperaram, né? Então, quando o pesquisador voltava, ele trazia, aquela criança ganhava 2 marshmallows, tá? Depois dessa pesquisa, eles acompanharam essas crianças por vários anos. Todas as crianças que seguraram o desejo e esperaram para ganhar a recompensa em dobro, todas aquelas crianças tiveram resultados muito mais positivos ao longo da vida. Por quê? Porque elas conseguiam mostrar para o cérebro delas que postergar a recompensa é muito melhor.
E é exatamente isso que a gente precisa, primeiro, ensinar para o nosso cérebro e ensinar para o nosso cliente. Postergar a recompensa, vencer aquele desejo de fazer aquilo que está te dando uma recompensa agora, para ter uma recompensa muito maior depois, é muito melhor, é muito mais prazeroso. E quando eu estou falando em recompensa, eu estou falando até de uma situação problemática, tá? A gente costuma usar muito essa analogia para, por exemplo, para emagrecimento, né? Recompensa é comer ali na hora. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem depressão, ela tem uma recompensa quando ela age com depressão, quando ela expressa esse comportamento no mundo. Ela ganha algo. Nós ganhamos algo em tudo aquilo que a gente faz na vida. Por isso que a gente faz, que a gente chama de ganho secundário na terapia, né? Então, se eu tenho depressão, o que eu ganho com isso? Eu ajo com depressão, né? Eu expresso isso no mundo, eu me comporto dessa forma e eu ganho alguma coisa. Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Então, se eu ensino o meu cliente, cara, tu tá ganhando algo aqui, mas não é legal. A tua vida tá indo por água abaixo. Se tu esperar, se tu trabalhar isso, se tu vencer essa necessidade de fazer isso agora, e se forçar a mudar esse comportamento, lá na frente a recompensa vai ser muito maior. E aí a mudança acontece. Aí, basicamente, é isso, tá? Aqui a gente podia falar em vários outros pontos, que daqui a pouco talvez a gente fale num outro momento, né? Como construção e direção de sinapses neurais, influência do sistema límbico, estados emocionais. A gente falou um pouquinho disso lá no outro encontro, né? Na influência do sistema límbico, né? O nosso cérebro mamífero ou o nosso cérebro emocional, né? A liberação de neurohormônios e neurotransmissores, que é bem interessante também. A gente falou um pouquinho no outro encontro, no que a gente falou sobre neurociência, né? Visualização e imaginário na construção da realidade. Isso aqui é fantástico, isso aqui é extremamente importante. A gente precisa ensinar a pessoa a criar essas visualizações, a imaginar como que vai ser o resultado daquilo que ela quer. Ela tem que estar com isso muito claro na mente. Quando que eu faço isso? Quando eu estou trabalhando no objetivo. Eu falei, eu acho que na semana passada, não sei se foi na semana passada, ou se foi também na formação de PNL. Todas as vezes, em todas as sessões, eu faço ponte ao futuro. Em todas as sessões que eu faço com os meus clientes, eu faço ponte ao futuro. E essa ponte ao futuro alinhada com o objetivo dele, com aquilo que nós criamos lá na anamnese, o objetivo dele. Por quê? Porque quando a gente faz ponte ao futuro, e mais do que fazer ponte ao futuro, tá? Emotizar isso. Isso também é um ponto bem importante e que muitas vezes a gente não aprende nos cursos de terapia. Mas a gente aprende quando a gente faz formações, né? Na área de inteligência emocional, a gente aprende. Emotizar um processo terapêutico é extremamente fortalecedor para o resultado que a gente vai ter. Porque quanto mais emoção a gente gerar no cliente, maior vai ser a conexão que ele vai criar, as conexões neurais. Quando eu falo emotização, é emotização no positivo, né? Emotização no positivo, é criar esses sentimentos de prazer, de felicidade, de algo que vai ser incrível, que vai ser fantástico. Como que eu faço isso? Eu crio todo um roteirinho metafórico, né, da pessoa ir, a ponte ao futuro é levar a pessoa para o futuro no momento da realização daquele sonho, né? E ali dentro dessa condução, eu crio algo maravilhoso, espetacular, incrível para a pessoa. Isso gera emoção, primeiro, e aqui eu tenho a oportunidade de, quando eu gero essas emoções, eu ancorar essas emoções justamente nesse objetivo que ela tem, né? Então, cada vez que ela pensar sobre aquele objetivo, cada vez que ela imaginar, que ela visualizar, e isso é outra atividade que eu passo para os meus clientes, né? De ele periodicamente, né? Visualizar, se imaginar naquele resultado, essa âncora dispara e esses estímulos, essas sensações vão fortalecendo cada vez mais. Aqui também é bom pegar esse ponto aqui, porque eu estava falando antes de depressão, né? Quando a pessoa pensa no negativo, é a mesma coisa. Quando ela pensa em coisas ruins, uma pessoa depressiva, por exemplo, ela pensa naquelas coisas ruins que aconteceram, né? O que ela está fazendo? Ela está vivenciando de novo. Aqueles estímulos ruins estão fortalecendo essas conexões neurais. E aí, cada vez mais difícil dela sair daquela situação de depressão. Então, eu ensino para o meu cliente, muda o pensamento.
pensa nisso aqui. Força o teu pensamento para isso aqui que tu quer. E aí os estímulos vão ser estímulos positivos. E isso vai fortalecer essas conexões e vai impulsionar o meu cliente para que ele alcance esse objetivo com muito mais facilidade. A gente falou sobre isso, né? Pensamento, comunicação verbal e não verbal. Eu ensino o meu cliente também a forma de comunicar de uma forma mais positiva. Isso também é bem interessante, tá? Quando eu estou trabalhando com o meu cliente na terapia, eu presto atenção no que ele fala e como ele fala. E eu ensino a ele a falar de forma positiva, mudar aquelas palavras. Para quem estuda PNL aqui sabe, né? A gente fala sobre as palavras, sobre as expressões que a gente utiliza. As palavras são símbolos, né? Então, quando eu falo algo, eu penso, eu preciso gerar um pensamento sobre isso, né? Então, essas palavras, elas me estimulam a superar algo, a ir em direção a algo positivo ou a piorar ainda mais a minha situação. Exemplo aqui, que é um dos mais conhecidos da PNL, né? A palavra difícil, né? Para desafiador, né? Se algo é difícil, é algo que, é difícil, já desestimula a ir atrás. Se é algo desafiador, isso me desafia, e um desafio eu posso superar. Esse é só um exemplo, tá? Então, eu presto atenção no que o meu cliente fala e eu ensino ele a mudar a forma como ele fala, as palavras que ele utiliza, a falar no positivo. Uma pessoa que está vivendo uma situação problemática, ela fala só sobre limitação, ela fala de forma negativa, ela fala de sentimentos negativos, e eu ensino ela a mudar isso. Muda de canal. Vai falar em coisas positivas, vai falar em sentido positivo, né? A comunicação não verbal também, postura, gestos, expressões faciais, ela deliberadamente começar a se policiar, essa é a palavra, a se policiar, prestar atenção quando ela entra naquele estado negativo e mudar todo esse conjunto, mudar a forma como ela fala, forçar o pensamento dela para coisas positivas, para coisas boas, mudar a postura, mudar as expressões, isso deliberadamente, sempre que ela se pegar vivenciando aquela situação que era o natural, o normal para ela antes. Tá? Então, eu faço todo um conjunto de trabalho nisso. E eu vou explicando para ela justamente essas questões aqui da neurociência, tá? De uma forma bem simples, de uma forma bem simples mesmo, né? Aí, seguindo aqui, a gente poderia falar, por exemplo, sobre construção de mindset e configuração mental. Aí a gente vai longe aqui se a gente for falar. Domínio dos neurônios espelho e a influência social. Isso aqui é bem bacana também, né? A gente fala muito isso no rapport, na PNL, né? Essa questão dos neurônios espelho. E aí também a gente se conectar com pessoas que estão vivendo coisas ruins. Então, por exemplo, eu já estou em depressão e aí eu convivo com pessoas que estão vivendo numa situação de angústia, de dor e sofrimento, não dá, porque eu vou me conectar com essa pessoa a nível emocional de uma forma muito intensa. Até porque os neurônios espelho, eles estão também ligados ao nosso sistema de empatia, né? Nós temos empatia, por isso nós conseguimos entender a dor do outro, compreender a dor do outro, né? E muitas vezes ajudar o outro. O problema é que isso nos leva também, quando a gente cria essa conexão, nos leva para baixo, porque aquela pessoa nos puxa para baixo. Eu acho que eu já falei aqui no grupo de estudos também, né? Outro dia eu estava lendo num livro uma pesquisa que foi feita lá na Inglaterra sobre psiquiatras, né? Lá nos Estados Unidos, Europa, psiquiatra é o terapeuta, né? É o cara que faz a terapia lá. Terapeutas com depressão. E aí eles foram fazer um estudo, era uma epidemia de psiquiatras, né? De terapeutas com depressão e suicidas. Eles foram tentar entender, foram estudar essas pessoas e entender o que estava acontecendo. E era justamente isso. Pessoas que tendem a focar mais no negativo, aqueles terapeutas que tendiam a focar mais no negativo, eles se conectavam a nível emocional de forma negativa com os clientes. E com o passar do tempo, aquilo virava uma bola de neve. Imagina, 5, 6, 7 horas por dia, vivendo dor e sofrimento e se conectando emocionalmente com as pessoas, ao longo de pouco tempo, não tem como a pessoa não desenvolver uma depressão. Aqueles terapeutas que focavam mais no positivo, que não se ligavam emocionalmente ao cliente, tinham muito mais facilidade
de seguir com uma saúde mental bem tranquila, tá? Eu vou encerrar aqui para a gente poder se enxergar. Agora sim. Então, é basicamente isso, né? A gente ter essa visão também. Nós, como terapeutas, termos a visão de, cara, eu não posso me ligar emocionalmente com o meu cliente, porque senão daí ele me puxa para o buraco. Quem é terapeuta aqui há mais tempo, provavelmente já deve ter vivido algumas situações assim. Tá? O cliente, ele vai, ele vem, ele me envolve naquela história e realmente a gente enfrenta, assim, a gente encontra pessoas com dores muito fortes, com vivências né, com experiências de vida muito complexas, assim, de situações que realmente não tem muito como a gente não se conectar, mas a gente tem que ter um cuidado muito grande e se trabalhar justamente para isso, para não criar essa conexão. E mais do que isso, o meu cliente, eu ensino o meu cliente também sobre isso. Se ele se conectar com pessoas, se ele continuar convivendo com pessoas negativas, com pessoas que só olham para o negativo, só olham para o lado ruim das coisas, que só trazem dor e sofrimento e angústia, essa pessoa ela vai ter muito mais dificuldade de superar aquela situação. É o mesmo que o fumante continuar convivendo com pessoas que fumam. A tendência de ele voltar a fumar é bastante grande. A pessoa que bebe, frequentar o bar todo dia, a probabilidade de ele superar o vício da bebida é cada vez menor. Então ele precisa sair daquele ambiente, ele precisa se desconectar dessas pessoas, porque nós criamos empatia, né, com os nossos semelhantes, isso é natural, todos nós fazemos isso, a menos que sejamos psicopatas, né? Psicopata não tem isso, ele não tem empatia, mas nós temos. E aí eu preciso entender que, cara, não é que eu vou deixar de gostar de uma pessoa, não é que eu vou deixar que aquela pessoa vou excluir ela totalmente da minha vida, mas eu vou cuidar para não me manter conectada com essa pessoa, né? Vou me afastar um pouquinho, porque isso vai fazer bem para minha saúde mental, para o resultado que eu vou ter a longo prazo no processo terapêutico. Tá? Isso vai servir para qualquer situação de vida. Então, por isso que eu digo que não é simplesmente o processo terapêutico dentro do consultório que vai gerar a mudança do cliente, né? Não é só o processo terapêutico ali dentro do consultório. Eu tenho certeza que todos aqui têm muita capacidade, a maior parte das pessoas eu conheço de bastante tempo aqui, eu sei que tem muita carga de conhecimento em várias áreas, com várias ferramentas, e nem sempre a gente consegue ajudar o nosso cliente a alcançar os objetivos. Eu trabalho com terapia há quase uns 15 anos, desde 2008, 15 anos está fazendo. E eu muitas vezes já me deparei com situações assim que não deu para ajudar o cliente, tá? E isso primeiro, lá atrás eu achava que a culpa era minha, que eu tinha obrigação de fazer o processo e aquilo funcionar. Depois eu comecei a entender que não, a maior parte do trabalho é do cliente, eu faço a minha parte, né? Eu faço a minha parte. E com o tempo também eu aprendi que tudo isso é um conjunto de coisas, não é simplesmente a terapia, não é simplesmente as ferramentas que eu vou utilizar. Ferramentas existem várias e ferramentas super, super poderosas, né? Não é só a hipnose que funciona, não é só a PNL que funciona, né? Tem muitas outras ferramentas. Tem a hipnose não verbal, o mesmerismo, o magnetismo, funciona super bem. Eu estou cansado de ver, né, os processos que as pessoas passam e a libertação que elas vivenciam na vida delas. A constelação familiar, o reiki, enfim, é uma infinidade de ferramentas terapêuticas, a psicologia, então nem se fala, né? Dentro da psicologia tem várias abordagens diferentes, todas elas funcionam, mas não é só isso. Não é só o processo terapêutico ali dentro do consultório, é muito mais do que isso. E depois que eu aprendi isso, depois que eu entendi que é um conjunto de coisas e depende muito mais do meu cliente do que de mim, a terapia começou a funcionar muito melhor. Os meus resultados foram lá para cima. E claro que quando eu falo aqui também o trabalho é muito mais do meu cliente, eu não estou querendo, porque tem terapeutas que fazem isso também, tá? Fazem um serviço porco e colocam a culpa toda no cliente. Não é isso. Porque se eu sou um terapeuta, eu tenho ferramentas para ajudar o meu cliente a gerar esses estímulos,
né? Por exemplo, eu vou dizer para o meu cliente mudar alguns comportamentos. Poxa, ele não consegue deliberadamente mudar esses comportamentos. Eu tenho uma infinidade de ferramentas que eu posso utilizar, como, por exemplo, para quem trabalha com PNL, âncoras. Eu posso ancorar alguns recursos nessa pessoa para que ele gere um estímulo maior para praticar aquilo que ele precisa fazer, né? Exemplo aqui, a pessoa precisa fazer exercícios físicos. Ela não tem jeito. Ela tenta, mas não vai. Sozinha ela não consegue, né? Senão ela já estava fazendo, ela não ia procurar um terapeuta. Eu estou dizendo isso num conjunto, né? Eu estou dando exemplo do exercício físico, mas, por exemplo, pode ser para uma pessoa que está querendo emagrecer. Porque eu sei que só fazer um processo de mudança mental aqui na questão da alimentação não vai ser isso só que vai fazer ela mudar. Ela precisa praticar exercícios físicos, né? Se ela continuar sentada no sofá todos os dias, ela não vai emagrecer provavelmente. Vai ser bem mais complicado. Só que aí ela não consegue, ela não gosta. Ou ela até gosta. Caso daquela menina que eu falei do parar de fumar. Ela queria parar de fumar, ela gostava de correr, mas ela não corria. Por quê? Ela não tinha um estímulo que fizesse ela iniciar. O que a gente fez? Criamos âncoras. Âncoras que estimulassem ela a tomar um primeiro impulso de correr. Mais do que isso, uma outra ferramenta que eu gosto bastante também, que isso serve, né, tanto para o processo de deixar de fazer algo, quanto para fazer algo. Então, funciona muito bem, né? A regra dos 20 segundos que a gente chama. É assim, se algo está... A regra dos 20 segundos porque se eu consigo segurar um impulso por 20 segundos, a tendência que eu segure por mais tempo é muito grande. Então, eu ensino isso, por exemplo, para os meus clientes de emagrecimento, de fumar, de bebida. Como? Eu coloco obstáculos. A pessoa come demais, ela não vai ter a comida em casa. Ela vai desinstalar o aplicativo do iFood. Porque quando ela pensar em comer, ela vai ter que pensar em, poxa, eu vou ter que ir no mercado, não vou sair de casa. Não, mas eu posso pedir no iFood, mas eu vou ter que instalar o aplicativo. Eu vou ter que pegar o cartão de crédito que está trancado lá dentro da minha gaveta, na minha carteira. Então, isso coloca alguns obstáculos. Ajuda a pessoa a segurar o impulso. No beber, a mesma coisa, no fumar, a mesma coisa. Ao contrário, isso funciona muito bem. E é exatamente aqui que eu quero chegar. O meu cliente, ele quer começar a fazer exercícios físicos. Estou dando exemplo de 2 coisas só que eu faço, mas eu faço um monte de coisa, né? Eu uso todas as ferramentas que eu puder. Exemplo, eu crio âncoras que estimulem ele a iniciar, ter o impulso de iniciar o exercício físico. Mais do que isso, ele facilita o processo. Ao invés de ele colocar obstáculos, ele facilita. Então, exemplo de facilitação. A pessoa chega em casa, ela abre a porta do apartamento e na frente ali, num lugar muito acessível, está ali o tênis de corrida dela ou de academia e a roupa da academia. Ou ela vai para o trabalho e leva na mochila ou leva no carro, no banco da frente, o tênis de academia, a roupa da academia, a toalhinha, a garrafinha de água, tudo está ali na mão dela, para que ela não tenha que, poxa, mas eu vou ter que chegar em casa, pegar minhas roupas, trocar de roupa. Não vou. A chance dela desistir no meio do caminho é muito maior. Se ela está com tudo ali na mão dela, é muito mais fácil. Então, eu coloco essas facilidades quando eu preciso estimular a pessoa a criar um novo comportamento, né? Isso facilita muito. Os resultados potencializam muito, tá? No facilitar esse novo comportamento. Exatamente o contrário eu faço também, né? Eu crio alguns obstáculos. Quanto mais obstáculos a pessoa tiver, melhor, tá? Para comportamento nocivo, comportamento que ela não quer executar, né? Inclusive até por conta de gatilhos mentais, né? Por exemplo, a pessoa vai num processo de fumar, então daqui a pouco o ver o cinzeiro em cima da mesa é um gatilho mental. Então a gente vai jogar fora esse cinzeiro, ela não vai ter o cinzeiro. Cigarro em casa ela não vai ter. Ela não vai ter nada que estimule ela e que facilite o processo. Se ela quiser fumar, ela vai ter que ir e sair de casa para ir comprar o cigarro. Isso já vai desestimular a pessoa a fazer. Obviamente que não é só isso, eu estou fazendo um processo terapêutico completo para a pessoa para criar ou para essa mudança. Eu estou criando âncoras ali, eu estou criando
gatilhos mentais, eu estou criando, trabalhando a nível de submodalidades, despertando o desejo dela. Eu estou criando essas visualizações, né, que a gente falou também, o visualizar os objetivos, estimular ela a saber, poxa, a recompensa vai ser muito boa, né? Quando eu conseguir atingir o peso que eu quero, a minha saúde vai estar muito legal. Vai ser incrível, vai ser fantástico. E aqui tem uma sacada que eu sempre ensino também nas formações de PNL, né? Que muitas vezes nas formações de terapia a gente não aprende, tá? A pessoa só vai mudar, ela só vai mudar para atingir um valor, algo que seja muito importante para ela. E aí na terapia, por isso que eu digo que a gente precisa dominar o metamodelo, por exemplo, da PNL. Porque com o metamodelo, eu vou conseguir identificar qual é esse ganho importante que ela vai ter ao atingir esse objetivo. Tá? Ao atingir esse objetivo. Ontem ainda, a gente estava voltando da academia e eu estava falando com a Lizzie sobre isso. Por exemplo, o ir para a academia, o fazer exercício físico. Só a questão estética, para nós, não funciona. Porque não é a aparência, a imagem, para nós, não é um valor muito alto. Tá? A gente não vai na academia, o ir na academia para ficar malhado, bonito, bonita, para nós, obviamente isso é bom para todos, mas para nós não é o mais importante. Para nós, o nosso valor mais importante nesse sentido é a saúde. Então, o meu objetivo ele tem que estar alinhado com esse valor que eu quero atender, que é a saúde. Entende? Se for algo muito superficial, a chance de eu alcançar esse objetivo vai ser cada vez menor. E mais do que isso, se é algo superficial, quando eu alcançar esse objetivo, a tendência é que eu não me mantenha aqui, porque eu não tenho mais estímulos. Exemplo, o emagrecimento. Eu quero emagrecer para formatura da minha filha. Beleza? A formatura vai ser daqui a 9 meses e eu preciso perder 20 quilos. Beleza, isso é um objetivo. Tá claro, ela quer chegar lá na formatura, isso vai ser bacana. Mas só isso é muito superficial ainda. Entende? Não está atingindo um valor. Eu preciso entender o que é importante para ela nesse sentido aqui. E gerar isso. Para quê? Para que ela tenha estímulo suficiente para sair daqui, que é bom, né? Ainda mais no engordamento, né? Pô, comer é muito bom, a gente precisa, é necessário. Só que é gostoso, a recompensa é incrível no comer. Então, para eu deixar de comer coisa gostosa, para comer alface, cenoura, brócolis, beterraba, eu preciso ter um estímulo muito grande. E esse estímulo tem que ser algo que seja muito importante para mim. Não só apenas o ir na formatura da minha filha, porque se eu começo a emagrecer, atinjo o meu objetivo lá. Terminou a formatura, eu começo a engordar de novo. Entende? E aí, se foi o resultado. Então, eu preciso ter um estímulo. Isso aqui tem que ser um grande objetivo. Eu trabalho em cima disso aqui. A última pessoa que eu atendi, que era emagrecimento, era justamente por isso. Não era a formatura da filha, mas era uma viagem com a filha. A filha vinha da Europa no final do ano e o objetivo dela era emagrecer para que quando a filha chegasse, elas iam fazer uma viagem e tal. Então, eu criei todo um cenário na mente dela. Ela já tinha o vestido, um vestido vermelho lá e tal, que ela ia usar. Eu já criei todo esse estímulo na mente dela, do quão incrível ia ser aquilo ali. Só que mais do que isso, eu despertei muito mais o desejo nela em relação à saúde, ao bem-estar, ao longo prazo. Já era uma pessoa, uma mulher de em torno dos 60 anos, né? Precisava perder 20 quilos, 30 quilos, eu acho que era. Beleza, com 60 anos, 30 quilos acima do peso. Essa pessoa, e com depressão, essa pessoa, se ela atingisse o objetivo daqui 9 meses, beleza. Mas e quando ela tiver com 65 anos? E se ela viver até os 70? E se ela viver até os 75? Até os 80? Como é que vai estar a saúde dela? É nisso que eu trabalho com a pessoa. Eu começo a alavancar um processo nesse sentido, no longo prazo. Não só naquele objetivo ali, mas em objetivos muito maiores.
para que ela tenha o estímulo de continuar depois. Obviamente, claro que a gente sabe que depois da gente gerar um hábito, é mais fácil da gente manter, né? Mas as nossas programações mentais, os nossos gatilhos mentais são muito fortes. Tá? Por isso que eu crio esses estímulos além daquilo, né? Eu falei do exemplo dessa senhora, né? Senhora não, uma mulher jovem ainda, né? 60 anos, que queria emagrecer esses 30 quilos para essa viagem, né? Se eu crio essa expectativa nela, eu crio esse objetivo, isso é o maior, quando ela atingir esse objetivo, a chance do cérebro dela automaticamente pensar assim, oh, cumpri minha missão, agora vamos voltar a engordar de novo. Tá? E é incrível como isso funciona. Aí eu lembro de um caso que eu atendi há uns 6 ou 7 anos atrás que me marcou muito. Foi o seguinte, eu atendi uma mulher também, ela tinha 42 anos e ela estava uns 20 quilos acima do peso. E há 2 anos ela tinha começado a engordar e não conseguia emagrecer de jeito nenhum. E ela acreditava que ela tinha começado a engordar depois que o filho dela, adolescente, ela separou do marido, o marido foi morar em Floripa e o filho foi nas férias, foi para Floripa e não quis mais voltar para casa, queria ficar lá em Florianópolis, passava mais tempo lá do que aqui em Porto Alegre, né? E ela achava que esse era o motivo de ela ter engordado, que ela foi desenvolvendo uma certa depressão e tudo mais, e é natural, a pessoa, pô, separou, o filho foi morar longe, né? Preferiu ficar com o pai. Obviamente que qualquer adolescente essa consciência vai preferir Florianópolis do que Porto Alegre, né? Não tem nem comparação. Né? Mas, enfim, ela acreditava nisso. A gente começou a trabalhar sobre isso. Só que a gente vai fazendo, a gente vai metamodelando a pessoa, vai conversando, vai entendendo a visão da pessoa, né? E os motivos para ela desenvolver aqueles comportamentos. E ela me contou uma coisa assim. Ela disse assim, quando ela era adolescente, ela estudava, ela é de família de classe média, né? Ela estudou sempre em escola de freira. E quando ela tinha por volta dos 15 anos, eu não lembro exatamente agora a história, mas é mais ou menos isso, tá? Quando ela tinha por volta dos 15 anos, eu não lembro se era um professor ou se era o diretor da escola, que era um padre e que era uma autoridade muito importante para ela. Era uma pessoa, assim, que, pô, ela confiava 100% naquela pessoa. E esse padre, esse professor, um dia falou para ela assim, e veja só, ela estava com 42 anos e ela lembrou disso, ela lembrava disso ainda. E esse padre disse para ela assim, olha, tu tem que cuidar, porque depois dos 40, as mulheres engordam. Entende? Ela estava com 15 anos. 25 anos depois, com 40 anos, ela começou a engordar. É porque ela já tinha me falado, ela tinha começado a engordar com 40 anos. 42, ela já tinha aumentado 20 quilos, estava 20 quilos acima do peso. Entende? A programação mental, né? Aquilo que foi implantado na cabeça dela lá aos 15 anos, e quando chegou aos 40 anos, ela começou o processo. Por quê? Porque aquele padre que era uma autoridade para ela, disse que depois dos 40, a mulher engorda, começa a engordar. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. A partir dos 40, ela começou a engordar. Entende? Uma crença muito forte, que foi implantada de forma totalmente aleatória, ela nem tinha consciência sobre isso. Obviamente, claro que todo o processo que ela estava vivendo também colaborava para aquele resultado que ela tinha, né? Filho tinha saído, e foi justamente isso que eu falei para ela, inclusive brincando, né? Poxa, até eu, se fosse teu filho, meu pai morasse em Florianópolis, eu ia para lá e não voltava. E não é problema nenhum com a minha mãe, é porque Florianópolis não tem comparação com Porto Alegre, né? Não dá para comparar. Ainda mais para um adolescente, né? Um menino tinha, sei lá, 17, 18 anos. Não tem como comparar. Lembrei. O menino nem tinha ido totalmente para lá. O menino ia fazer faculdade e ele queria fazer justamente em Florianópolis, na Universidade Federal de Floripa, e não fazer aqui na URGS, em Porto Alegre. Óbvio, né? Óbvio a escolha dele, né? Nesse sentido. E ela tinha um sentimento de abandono. Bom, meu filho me abandonou, preferiu ficar com o pai. Né? E o ex-marido era tudo aquilo que todo ex-marido é, né?
que toda ex-mulher também é para o marido, né? Para quem já teve relacionamento sabe como é que é o negócio, né? A gente cria um monstro depois que encerra o relacionamento. Basicamente isso. Então, a gente vai trabalhando nesses pontos, né? A gente vai trabalhando nesses pontos, desarmando esses gatilhos, né? Entendendo todo esse conjunto de crenças, de mapa mental mesmo, né? Que a pessoa vai criando. E vai trabalhando em cima disso. Pessoas, eu fiquei falando aqui quase 1 hora e meia. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou fazer alguma colocação, ou trazer alguma experiência, fica à vontade, tá? Fiquem bem à vontade. Se deixar, eu fico falando aqui. A gente estava falando na semana passada sobre processo terapêutico, por isso que até eu entrei nessa linha aqui. A gente estava falando sobre processos terapêuticos, como que a gente conduz, né? A minha visão, obviamente, porque cada um também tem uma abordagem diferente, tem uma visão diferente. Eu abordo basicamente dessa forma os meus processos terapêuticos. Eu gosto bastante de trabalhar com um processo mais longo. Inclusive, teve alguém que me pediu no Instagram, me pediu um modelo de contrato. A gente falou sobre contrato terapêutico, né? Depois eu vou mandar lá, eu acho que vou mandar até no grupo lá. É um modelinho, obviamente, né? Que é bem interessante. A gente conversou semana passada, é bem interessante a gente ter esses Vitor, contratos. Oi. se tu puder, manda da anamnese também, que uma cliente me pediu e eu esqueci. Ah, sim, mando sim. Da anamnese eu também acho bem interessante. Não para basear a minha terapia em cima daquela fichinha que a pessoa vai responder, mas para eu ter algumas informações que facilitam na hora da terapia. Eu não faço o preenchimento da ficha de anamnese na hora da terapia, porque eu perco tempo com isso e as minhas sessões são de 50 minutos a 1 hora, né? Então, eu não vou ficar ali 30 minutos com a pessoa preenchendo uma fichinha. Aquela fichinha ali, ela me dá os dados dela e tudo, e eu já sei algumas informações. Se é casada, se não é, se tem filhos, quantos filhos tem, o nome dos filhos. Depois eu vou criar rapport com a pessoa sobre isso. Pô, se ela tem filhos, eu falo dos filhos. Se ela tem animais de estimação, isso também é importante para mim, porque eu crio rapport, eu crio conexão com a pessoa, né? Quando a gente traz essas coisas, né? Quando a gente cria essa conexão com a pessoa, é aí que a terapia funciona. A pessoa se sente confortável, ela se sente acolhida, e essas informações me ajudam bastante. Informações sobre medos que a pessoa tenha, fobias. Daqui a pouco eu vou fazer uma visualização e estou pensando assim, vou arrasar, vou fazer ela se imaginar numa praia. E a pessoa tem medo de oceano. Meu Deus do céu, eu vou instalar uma crença absurda nela, né? Sem saber. Eu já contei algumas vezes aqui. Lá atrás, quando eu comecei a estudar hipnose, eu era meninão ainda, saindo da adolescência. Pô, e a hipnose não tinha muito conteúdo, não tinha quase nada de conteúdo disponível, né? Assim, na internet. E eu queria fazer regressão de vidas passadas. Apesar de eu não ter essa visão, né, de vidas passadas, não acredito, mas eu acho fantástico a experiência que as pessoas têm. Ou pelo menos eu tinha uma visão assim de, cara, deve ser incrível. E eu comecei a estudar daqui e dali, pegar alguns materiais e criei um roteiro de regressão de vidas passadas. E, e consegui uma cobaia que queria fazer regressão de vidas passadas. Obviamente que eu falei, não, eu domino o negócio, eu sei como que faz, vamos lá, vamos fazer. Eu devia ter, sei lá, uns 19, 20 anos por aí, 21 talvez, e vamos fazer. A gente foi fazer. E correu tudo bem no início. Eu fiz todo o processo de indução e tal, desce escada aqui, desce escada ali, não sei o quê. Aí chega no final da escada, tem várias portas, aí escolhe uma porta, aí abre essa porta. Aí ia para um jardim lindo, maravilhoso e tal, e fui fazendo o roteiro aí. Em algum momento, eu falei para ela prestar atenção, né, no som da natureza e tal. Eu fui incrementando essa visualização e chegou num ponto em que eu falei no som da água do riacho, riacho cristalino e tal, assim, 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 assim. Quando eu falei em água, a pessoa foi para dentro da água e ela ficou dentro da água e não conseguia sair de dentro da água.
A minha sorte é que a pessoa ela não tinha fobia de água. E depois que ela saiu do transe, ela não ficou com fobia, porque eu não sabia como conduzir isso. Ela ficou ali e foi gerando uma experiência ruim e tal. E eu não lembro agora exatamente como que foi. Eu acho que com o tempo ela acabou saindo do transe, algo assim, mas eu não fiz nada para trabalhar aquilo ali. A sorte é que a pessoa não desenvolveu uma fobia de água, porque eu poderia ter desenvolvido naquele momento ali uma fobia horrível. Ou se ela já tivesse uma fobia ali, meu Deus do céu, o que que eu ia fazer, né? Então, essas fichinhas de anamnese me servem também para eu ter essas informações. Pô, tem medo de água? Qual é um lugar seguro para ti? Normalmente, no bate-papo, eu faço isso com a pessoa, né? Eu pergunto algumas coisas para ela. Mas só que essa fichinha já me dá um monte de informação ali que às vezes eu não vou lembrar de perguntar para ela na hora da terapia. Então, para mim, me serve. Normalmente, eu envio para a pessoa responde, me manda. Eu faço até aqueles formuláriozinhos do Google, né? A fichinha no formuláriozinho do Google, às vezes, aí ela vai respondendo ali e tal, marca ali os pontinhos e legal. E já fica tudo certinho ali. Deixa eu ver aqui o que alguém postou aqui, eu acho que foi o Osni. Vitor tocou num ponto muito importante, gerar conexão com a vida da pessoa torna o processo muito mais assertivo. Tive um caso essa semana que essa conexão foi fundamental no resultado. Riqueza de detalhes. Exatamente isso, assim. Não tem como a gente fazer uma terapia se a gente não gerar rapport, não gerar conexão. E eu gero conexão com essas informações que eu vou extraindo dela. A gente estava falando, por quê? Essas informações são legais, né? Aí depois a gente estava falando, inclusive, na semana passada, sobre o processo terapêutico, sobre aquilo que a pessoa traz para a terapia, né? E aquilo que ela fala, muitas vezes, não é o mais importante. Principalmente naquela história que ela está me contando. Por isso que eu tenho que aprender a metamodelar a pessoa para extrair a informação que eu preciso. Porque que acontece? Isso aqui acontece com qualquer um de nós, tá? Qualquer um de nós faz isso. Quem já fez terapia sabe do que eu estou falando. Quem já foi numa consulta médica também sabe. Quando a gente vai numa consulta médica ou numa consulta terapêutica, que seja, a gente cria uma história na nossa cabeça. Imaginando qual é a expectativa do terapeuta ou do médico, baseado na nossa imaginação. A gente pensa que, ou a gente acredita que sabe o que o profissional vai querer saber, e a gente já cria uma história que muitas vezes não está alinhada com a realidade, né? E muitas vezes ela até está alinhada, mas não tem as informações que eu preciso saber. Então a pessoa vem e ela começa a me contar uma história. E aquela história, às vezes, não serve de nada. E aí eu tento trabalhar a terapia em cima daquela história. E eu não saio do lugar, não consigo o resultado. Eu fiz muito isso lá no início também. Mais do que isso, a minha terapia, que hoje é de 50 minutos, 1 hora, há vários anos atrás, era de 2 horas, 2 horas e meia cada sessão. Por quê? Porque a pessoa vinha com uma historinha que ela já tinha planejado na cabeça dela, acreditando que era aquilo que eu queria ouvir. E eu entrava nessa historinha, além de me perder todo na historinha, eu ficava fazendo mais perguntas sobre a história da pessoa. E não perguntas direcionadas para trazer as informações que eu preciso, né? Como os ganhos secundários, os gatilhos, né? O que estimula ela a continuar mantendo aquele comportamento, quais as estratégias que ela utiliza para colocar em prática aquele comportamento. E aí eu ia me enrolando, e às vezes eu ficava 2 horas, 2 horas e meia com um cliente e não chegava a lugar nenhum. Eu tenho um caso assim também que é bem interessante. Eu atendi uma pessoa, né, uma cliente, que ela vinha de bem longe, assim, a cidade que ela morava é no sul do Rio Grande do Sul, é quase na fronteira com o Uruguai, em Pelotas. Para quem conhece o Rio Grande do Sul, que sabe, deve dar uns 300, 400 quilômetros, eu acho. Dá várias horas de viagem. E ela vinha toda semana para terapia. E ela tinha várias situações problemáticas, várias. Tinha alguns comportamentos compulsivos, assim, bem intensos. Então, ela fazia o seguinte, ela pegava e ela escrevia todos os problemas dela num caderno. E realmente era um caderno, ela vinha com várias páginas escritas para terapia, sabe? Aí imagina, essa pessoa vinha com todas aquelas páginas escritas de problema,
Aí, quando ela ia me contar, né, quando ela ia me contar a história dela, imagina, se eu deixasse, ela ia ficar um dia todo contando a história. Só para ler aquele livro que ela já me trazia, já levava horas. Imagina, contar toda a história com detalhes. Meu Deus do céu, a gente não ia sair do lugar. Então, eu preciso trabalhar com o meu cliente. A gente já falou, tem um encontro aqui do grupo que a gente fala sobre metamodelo. Ele não faz muito tempo. Então, se vocês olharem lá nos arquivos do grupo, também vai ter alguma coisa sobre metamodelo na anamnese. Eu acho extremamente importante, fundamental. O metamodelo dentro da formação de PNL, a gente trabalha ele de uma forma bem mais profunda, né? Mas o metamodelo é essencial para eu entender o meu cliente, para eu entender o que ele está vivenciando, o que motiva ele a manter aquele comportamento, qual é a estratégia, qual é a estratégia que ele tem para manter aquele comportamento, quais estratégias ele utiliza para mudar um comportamento, e aí tudo isso me ajuda a auxiliar ele nesse movimento de mudança, né? Sem o domínio dessas ferramentas, eu acho bem complexo. Claro, tem pessoas que têm isso naturalmente, né? Tem pessoas que têm essas habilidades assim natas, sabem fazer perguntas certas, perguntas poderosas, perguntas solucionadoras de problema, né? Tem pessoas que conseguem fazer isso naturalmente, mas são poucas. A maior parte de nós precisa aprender isso. E quando eu falo em perguntas solucionadoras de problemas também, o metamodelo me serve para isso também, porque no metamodelo eu vou trabalhar nas crenças da pessoa, porque se ela mantém um comportamento negativo, isso está atrelado a algumas crenças, ela tem algumas crenças que estão mantendo esse comportamento funcionando. E aqui vai funcionar para um trauma inconsciente, para qualquer coisa, para uma situação lá do passado que ela vivenciou e gerou uma situação traumática, para ansiedade, para depressão, qualquer coisa que seja. Tem crenças envolvidas. Mas a maior parte das vezes são crenças inconscientes, né? E mais do que isso, se são crenças, a pessoa acredita que aquilo ali é verdade. Então, eu preciso trabalhar na mudança de crenças. A gente falou agora há pouquinho ali, né? Sobre a própria neurociência, né? Eu preciso fazer essas mudanças de crenças. Quando eu trabalho essas mudanças de crenças, eu gero novas conexões, porque ela passa a acreditar em outras coisas agora, né? Então, ela acreditava que era impossível, por exemplo, ela alcançar um objetivo, seja emagrecer, deixar de fumar, deixar de beber, seja o que for. Impossível. Essa era uma crença, né? Agora, a gente mudou essa crença, ela passa a acreditar que é possível ou que ela merece, porque às vezes ela acredita que não é possível, que ela não merece, que ela não tem a capacidade. Então eu preciso entender o que está mantendo aquela crença, se é uma crença de capacidade, merecimento, de possibilidade, e por aí vai. E trabalhar essas crenças, mudar, gerar novas crenças fortalecedoras que levem o meu cliente para um novo comportamento. Faço isso de várias formas também. Faço isso dentro da PNL, conversando de forma consciente com o cliente, faço isso dentro de um processo de transe, faço isso dentro de um processo conversacional, né, hipnose ericksoniana, enfim, dentro de metáforas, tem um monte de possibilidades. Para quem utiliza outras ferramentas aqui também, que eu não citei, que às vezes até eu nem conheço, também vai gerar a mesma coisa, faz essas mudanças. Quando eu domino essas técnicas de PNL, o metamodelo, enfim, principalmente, eu consigo fazer isso de forma deliberada, tendo consciência de para onde eu estou indo, né? E isso, para mim, me passa uma segurança muito boa, porque eu já fiz muita terapia que, pô, eu ia fazendo, lá no final das contas dava resultado, mas eu não sabia exatamente o que eu fiz. E isso me gerava uma angústia, me gerava uma sensação de incapacidade, porque eu não sei para onde eu estou indo, eu estou, tipo, às cegas, estou conduzindo o meu cliente, mas não sei para onde. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Quando eu entendo, eu domino essas técnicas, eu consigo analisar, balizar, opa, isso aqui funcionou, isso aqui foi em direção. Não, aqui não deu certo, vamos para o outro lado, vamos utilizar outra coisa. E seguindo num caminho mais seguro, né? Um caminho mais firme. Eu sei onde eu estou pisando. Então, isso me ajuda muito. Bom, pessoas, 21h30. Se tiverem mais colocações
dúvidas, quiserem trazer algo aqui, aproveitar a oportunidade também, falar um pouquinho, fiquem à vontade. Senão a gente encerra em seguida. E aí a gente volta, até para não ficar tão cansativo, né? Não ficar tão longo. A gente fazia antes os nossos encontros aqui, até às vezes meia-noite, 1 hora da manhã, e até principalmente na pandemia ali, né? Que as pessoas estavam mais carentes também, não tinham tanto contato com outros seres humanos presencialmente, a gente ficava aqui muitas horas. Agora a gente já está voltando para a nossa vida normal, então a gente tem um monte de afazeres. Daqui a pouco as pessoas também não têm tanto tempo para ficar aqui várias horas a fio. A gente tinha nas nossas formações online também, a gente tinha algumas formações que a gente fazia aqui, que a gente ia também bastante, se prolongava bastante. Normalmente eram 3, 4 horas de aula. E aí, também na pandemia era mais tranquilo, né? Hoje em dia, a gente é bom esse contato, eu gosto muito desses encontros aqui, para mim, são super importantes, porque eu aprendo muito, né? Eu aprendo muito porque, primeiro, eu tenho que estudar mais, né? Isso me força a estudar um pouco mais, me força a lembrar daquilo que eu já sei, daquilo que eu já fiz, daquilo que eu faço. Nesses processos, quando eu falo das minhas experiências também, isso me força a olhar para trás, né, e analisar as minhas estratégias também, porque muitas vezes a gente faz algumas coisas e a gente nem sabe exatamente como a gente faz. Quando a gente olha e entende a estratégia, como eu faço aquilo que eu faço, isso me ajuda a desenvolver mais habilidades ainda, né? E me ajuda também a entender como que isso funciona, porque no meu processo terapêutico, pelo menos, eu trabalho dentro das estratégias também do meu cliente. Eu faço ele entender qual é a estratégia dele, como ele utiliza aquilo, como ele estrutura aquilo, né, a nível de pensamento e de comportamento também, né, todo um conjunto. A pessoa faz alguma coisa no mundo, né, ela expressa algo no mundo, aquele comportamento. Como ela faz aquilo? Quando ela entende como ela faz aquilo, e eu, como terapeuta, entendo como ela faz aquilo, a gente começa a mudar essa estrutura. Quando a gente muda essa estrutura, ela muda o comportamento. Vitor, ainda não tenho experiências para dividir, por estar estudando ainda. Estou amando as aulas muito, muito mesmo. Que bom, que legal, que bacana. É sempre muito, muito bom. Essas trocas que a gente faz aqui são sempre de muito valor, né? A gente ter esse contato, a gente manter esses conhecimentos aflorados, né? E para quem está estudando, para quem está começando agora, é super bacana, né? É super bacana, porque tudo é válido, tudo é aprendizado, mesmo que a gente não tenha muito conhecimento prático ainda, né? A gente olhar as práticas dos outros. E aí também fica legal da gente fazer uma hora dessas, a gente já fez algumas vezes aqui, relatos de casos. Isso é bem legal. Então, os colegas trazem casos que eles vivenciaram, que eles trabalharam, né? A gente traz os nossos casos aqui e a gente conta essas experiências, né? Eu contei 2 exemplos aqui, mas eu contei superficialmente, né? O caso da pessoa querer parar, não contei 3, né? Parar de fumar e 2 emagrecimentos aqui. Só que eu não contei toda a história, como é que é o desenrolar de todo o processo. Porque isso, das vezes que a gente fez aqui, foi muito legal, porque as estratégias de cada um de nós, elas são diferentes. Por mais que muitas vezes elas sejam parecidas, que as nossas formações, as nossas abordagens sejam parecidas, mas cada um de nós faz algo diferente, de uma forma diferente. E cada pessoa também, os nossos clientes não são a mesma pessoa. Então, é diferente também. É diferente a abordagem, né, nos detalhes e a resposta que os clientes vão ter. Porque Exatamente, é. No início que você falou sobre... Primeiro que eu peço desculpas de chegar tão tarde, mas é que eu estava trabalhando, só consegui entrar atrasada. E é sempre muito, muito bom ouvir as suas experiências. É super gostoso ouvir quem tem essa experiência e uma bagagem maior. Nesse processo do conhecimento, desse processo que acaba sendo uma anamnese falada, quando você está nesse processo de pergunta para o paciente ou para o cliente,
É interessante quando você consegue ter aí um cabedal de perguntas que você tira a partir do que o cliente está te oferecendo, e quando você questiona ele em algumas questões que você percebe, ou verbalmente, ou através de uma leitura corporal, enfim, é, quando ele responde às perguntas que você faz, quando são perguntas diretas, e ele se ouve e se percebe, ele já se responde algumas questões, né? Então, eu tenho algumas experiências nesse sentido, que o cliente até, o paciente até no final fala assim, é um processo de autoconhecimento na medida em que você me pergunta coisas e eu sou obrigada a responder refletindo sobre mim, né? Então, a qualidade das perguntas são também muito importantes. E a qualidade das perguntas não significa, eu penso, que elas não precisam ser de altíssimo nível intelectual. A qualidade da pergunta, acho que ela sempre se refere a partir do material que o cliente te oferece. Então, esse olhar de quem vai selecionar as melhores perguntas, esse olhar do terapeuta, tem que ser muito, muito afiado, né? Tem que ser muito sensível, porque às vezes você consegue, numa pergunta, atingir um alvo interessante. Você atinge o alvo, e esse paciente vai estar dando uma resposta, não só para você, como principalmente para ele mesmo. E aí já foi 50% pelo menos do trabalho já está feito. Boa, perfeito. Excelente complemento, Adna. Excelente, né? Tu tocou num ponto que eu não tinha falado. Exatamente isso. Quando a gente faz uma pergunta, o cliente ele precisa pensar sobre a resposta, né? E ele se responde algumas questões também. E isso ajuda muito no processo, ajuda muito no processo. E essa questão da habilidade de fazer perguntas, obviamente, a gente vai pegando ao longo do tempo mesmo, né? Com a prática terapêutica, a gente vai desenvolvendo essa habilidade, né? Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é o seguinte, no metamodelo, né? Quando a gente está fazendo a anamnese com o cliente, a gente coloca o cliente numa situação desafiadora muitas vezes, porque a gente está fazendo com que ele analise as próprias crenças dele, as próprias convicções, e isso muitas vezes para nós é desconfortável. Provavelmente todos nós já passamos por algumas situações aqui, onde as nossas crenças são colocadas à prova e a gente tem uma tendência de espanar, de fugir daquilo, né? Porque vai contra aquilo que a gente acredita. Então, o metamodelo é uma ferramenta extremamente importante, mas ele é uma ferramenta que quebra rapport. Ele não gera rapport na maior parte do tempo. Então, dentro da terapia, com o meu cliente, eu preparo bastante ele para que ele tenha consciência de que, cara, tu vai ser desafiado, tu vai passar por algumas situações aqui em que vão te gerar, ou que podem te gerar alguns incômodos, mas que são extremamente importantes para que a gente consiga alcançar um objetivo. E aí a pessoa já fica consciente daquilo, porque senão a gente começa a fazer perguntas, né? Fazer perguntas que vão desafiar ele, e a pessoa simplesmente, daqui a pouco, levanta da poltrona e vai embora, não termina nem aquela sessão, né? Então, eu preciso ir trabalhando essa questão do rapport, né? Quando eu vou metamodelar o meu cliente, eu crio uma conexão legal, eu fortaleço essa conexão e ao longo do processo eu vou ir quebrando o rapport. Ele vai gerar um desconforto, então ele vai perder aquela conexão, e aí eu preciso trazer ele de novo e continuar. É uma dança, né? Mas é extremamente importante. É isso que eu falei, é o que a Adna falou aqui. São extremamente importantes para que a gente consiga alcançar o objetivo. A gente já falou aqui também no grupo, a gente teve um encontro que era sobre hipnose conversacional, né? E aqui dentro, né, dentro disso, na hipnose conversacional, a gente também faz um processo de perguntas ou de sugestões, na verdade, porque aí é mais indireto, a gente faz algumas sugestões que façam a pessoa olhar para dentro dela, levar ela para dentro de si, analisar os seus pensamentos, os seus sentimentos e tudo mais. Quando ela olha para dentro, ela, primeiro,
automaticamente ela entra em transe, né? Então, assim a gente estabelece um transe conversacional, fazendo a pessoa olhar para dentro, né? Quando ela começa a prestar atenção nos pensamentos, nos comportamentos, em tudo aquilo que ela faz aqui dentro, isso também gera essas respostas, né? Porque ela começa a se analisar, ela começa a se conhecer e começa a encontrar as suas próprias respostas, né? Os seus próprios recursos, as próprias alternativas, né? Para alcançar mudança. E isso também é bem legal. Também tem um encontro gravado aqui no grupo, tá lá na plataforma. Se não está na plataforma, está no YouTube também, porque tem alguns que a gente deixa público no YouTube, né? Mas são poucos, a maior parte fica dentro da plataforma. Por falar nisso, a gente tem muitos encontros de vários anos atrás que eu ainda não subi na plataforma. Se vocês entrarem lá, semana passada eu estava olhando quando eu fui subir os últimos, deve ter, sei lá, desde 2021 por ali, 2020. Mas ainda eu tenho muitos arquivos ainda de encontros passados que a gente não subiu. Porque antes a gente deixava numa pasta do Drive e aí todo mundo tinha acesso àqueles vídeos ali, podia baixar, podia fazer o que quisesse. E agora a gente está botando lá na plataforma, fica mais fácil, porque tu só vai lá, assiste o que tu quer e pronto. Não precisa baixar, encher o computador de vídeo, né? Então a gente ainda tem muito conteúdo para subir. Quem não se cadastrou ainda lá e quer assistir os encontros, tá lá, tá tudo à disposição. Por enquanto não tem custo nenhum para assistir esses vídeos. Tem encontros comigo aqui, tem encontros com o Marcelo, tem encontros com um monte de gente lá, com profissionais de outras áreas, né, com médicos, psicólogos, enfim, que são alunos aqui do Instituto ou que foram alunos do Instituto e participavam dos encontros. A gente também deixa eu já comentei algumas vezes aqui, né, que a gente também abre essa possibilidade de vocês trazerem um conteúdo de vocês, algo que vocês, né, dominam e que possa ser de valor para o grupo, e a gente marcar um dia e você trazer esse conteúdo aqui para debate. E não necessariamente só sobre terapia, porque na verdade aqui a gente tem várias pessoas que não são terapeutas. Tem terapeutas, boa parte dos participantes são terapeutas, mas tem médicos, tem fisioterapeutas, tem, né, advogados, empresários, administradores, enfim, tem pessoas de várias áreas aqui. Pessoas que gostam desses conteúdos e até porque esses conhecimentos também servem para qualquer área da nossa vida, né? Ou boa parte disso que a gente traz aqui serve para qualquer área da vida. Ana Paula perguntou qual é a plataforma. É na Eduz, na Dutror da Eduz. A semana passada eu postei o linkzinho lá de cadastro. Eu vou postar de novo, hoje ainda, provavelmente, ou amanhã. Eu vou postar de novo nos grupos. Aí é só entrar lá, faz um cadastro e já tem acesso lá às aulas de todos os encontros, né? Exatamente como está funcionando nos cursos também, tá? Para quem fez o curso o hipnose clínica, aquele que a gente fez aqui em Porto Alegre, que eu acho que foi a turma que a Ana Paula participou, ainda não subi na plataforma porque o rapaz que gravou, ele me mandou os vídeos essa semana. Então eu não subi ainda na plataforma, mas daqui uns dias vai estar lá também. Aí, claro, aí é outro cadastro. Para quem fez a formação de não verbal, é a mesma coisa. Tem lá, formação de nível 1, tem acesso ao nível 1. Para quem fez hipnose clínica, master em hipnose clínica, é a mesma coisa. Para quem faz a formação de PNL, também, diferente que na formação de PNL são vários cursos que estão dentro da plataforma, então quando tu faz o cadastro, tu já tem acesso a um monte de cursos, aos encontros do grupo de estudos, a outras mentorias que a gente faz que são exclusivas da PNL e tudo mais. E por aí vai, cada curso tem uma plataforma, tem um acesso e tem os seus conteúdos, tá? Quem fez algum curso e ainda não tem acesso a esses conteúdos, lembrando que esses conteúdos são grátis, né? Não tem custo adicional para ter acesso a isso. Quem não tem ainda, a gente também manda nos grupos, em todos os grupos lá, né? Então é só acessar. Se não teve acesso ainda, nos avisa que a gente manda o link, faz o cadastro, tem acesso ao conteúdo. Beleza? Então é na Nutror, por enquanto, os encontros do grupo de estudos. Pessoas, se ninguém tem mais nenhuma colocação, a gente encerra agora, são 21h46. E voltamos na próxima quinta.
Tá? Aí, amanhã, provavelmente, eu baixo esse vídeo aqui, aí já posto lá no grupo para vocês terem acesso. Eu vou mandar os links dos últimos encontros direto no grupo lá também, para quem quiser assistir, mesmo quem ainda não está na plataforma, ou quem já está, tem ali, porque estão no YouTube lá, tá fácil de assistir. E essa apresentaçãozinha que eu estava utilizando hoje, que foi a que a gente utilizou no último encontro, né? Ela também, eu já postei lá no grupo, mas eu vou mandar de novo. Então, todos os encontros aqui a gente manda, tem um monte de material. A gente estava, inclusive, assim, a gente estava utilizando o Telegram há um tempo atrás, justamente por isso, porque quem entra depois perde todo o conteúdo que está para trás no WhatsApp, né? A gente tem muito conteúdo, tem e-books que a gente vai criando aqui, vai mandando, tem essas apresentações, tem um monte de material, modelo de contrato, essas fichas de anamnese, alguns roteiros de técnicas também que a gente trabalha aqui, a gente vai mandando lá no grupo. Só que quem entra depois não tem acesso a isso, né? No WhatsApp. A gente começou a fazer no Telegram, só que não funcionou muito bem, porque muita gente ainda não utiliza o Telegram, né? A maior parte das pessoas utiliza o WhatsApp. Então, infelizmente, vai se perdendo esse conteúdo. Eu imagino que em algum momento a gente vai conseguir subir eles também para a plataforma, mas por enquanto ainda não tem. Beleza? Pessoas, Beleza, perfeito. mais uma vez, fico muito feliz de ter reencontrado vocês aqui mais uma vez para esse nosso bate-papo. Para mim, realmente é muito gratificante, é muito importante. Gosto muito de estar aqui, de trocar essas experiências, de fazer esse bate-papo. A ideia, na verdade, desde que surgiu esse grupo de estudos, era isso, era a gente fazer. Agora se tornou um pouquinho mais aula, né? Mas a ideia sempre foi a gente fazer um bate-papo, trocar experiências, trazer algumas reflexões, enfim, a gente fazer, interagir, manter esse contato, esses laços, né? Porque, afinal de contas, são tantas pessoas que passam aqui dentro do Instituto ao longo dos anos, né? E muitas delas vão se perdendo pelo caminho. E a nossa intenção, o nosso desejo era que todas as pessoas continuassem com a gente nessa caminhada. Então, a gente vai ficando órfão, né? Um pouquinho órfão cada vez que essas pessoas vão deixando de seguir aqui com a gente, né? Mas outras pessoas entram e é um ciclo, né? O ciclo natural da vida. Mas um dos objetivos desse grupo aqui é realmente a gente poder manter um pouquinho mais, fortalecer um pouquinho mais esses laços e manter essa conexão, fazer essa conexão durar um pouquinho mais entre todos nós, tá? Então, para nós é sempre muito bom poder fazer isso, tá bom? Tá bom, perfeito. Uma excelente noite para vocês, um excelente final de semana para todos vocês. Aqui no sul vai estar frio, não vai estar tão legal, mas faz parte da vida, né? Boa noite, boa semana para todos. todos. Espero logo reencontrar vocês aí presencialmente, seja aqui em Porto Alegre, seja em São Paulo, seja em qualquer outro lugar aí. Espero que a gente possa se reencontrar presencialmente, porque também o contato presencial, as formações presenciais também são um nível à parte. Beleza? Beleza. Beijo. Excelente noite. Para você também. Até semana que vem. Até. Tchau, tchau. Ótima noite, bom final de semana para todos.